Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo a todos e a todas que tiverem contato com esta palavra. Gostaria nessa noite de compartilhar com todos vocês uma preocupação. E é claro que nossa vida, a nossa caminhada, ela é feita de reflexões. E quando nós refletimos sobre a realidade da nossa vida, é claro que temos esperança, alimentamos o nosso espírito, alimentamos a nossa alma através da palavra do Senhor, e esta faz com que nós, de fato, olhemos para o futuro e não tenhamos receio. Não tenhamos receio com relação à nossa vida. Mas eu devo confessar para vocês, que tiverem contato, que meu coração encontra-se inquieto. E essa inquietude ela é devida ao momento que nós estamos experimentando. Já temos aí 1 ano e meio praticamente dessa pandemia do coronavírus, e neste último domingo, quando estávamos reunidos em nossa comunidade de uma forma híbrida, quer dizer, jamais imaginávamos que isso iria acontecer, mas aconteceu, ou seja, uma parte da nossa comunidade presente na igreja e outra parte nos seus lares, louvando, glorificando a Deus. E é claro que quando nós olhamos para esta realidade, percebemos que daqui a poucos dias, nós deveremos tomar uma decisão de abrirmos novamente a igreja física para recepcionar os irmãos. E eu estava, nesse domingo, portanto, conversando com um querido irmão lá da nossa comunidade, o Sérgio, confessando a ele uma preocupação. E essa preocupação ela está no campo daquilo que nós não queremos acreditar, mas que pode ser a realidade. Quando muitas das igrejas retornarem, muitos dos irmãos que estão aí, que se acostumaram, a experimentar a relação com Deus através dos meios de comunicação aqui da internet, poderão não voltar. Eu já ouvi de alguns amigos, frequentadores de igreja, que prefeririam continuar do jeito que está, porque está indo tudo muito bem. E aí eu confesso a vocês que isso é uma dificuldade que eu tenho, porque as relações humanas fazem parte da nossa vida. Tem um texto lá de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, lá no versículo 11, que ele diz o seguinte, não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando Paulo traz essa recomendação à comunidade cristã lá de Roma, ele não estava querendo dizer que eles eram vagarosos, não, que eles estavam devagar, que estavam desmotivados, não, nada disso, mas é um convite para que aquela comunidade mantivesse o vigor, mantivesse os passos firmes, de tal forma que o fervor, o servir a Deus, não deixasse de ser uma realidade. E óbvio que corremos o risco, e nós já temos visto aí, provavelmente, talvez muitos dos senhores e das senhoras, já devem ter visto aí de pessoas que eram fervorosas, na ação da igreja, lentamente irem se descaracterizando em função desse distanciamento, gente, que é algo natural. Nós estamos ficando distantes uns dos outros, e essa é uma preocupação legítima. Muitos podem até afirmar, mas o cristão não tem o direito de... Ora, poxa vida, é claro que nós estamos sentindo falta de pessoas, é claro que essa relação humana faz parte, Portanto, a exortação aqui que Paulo traz, a orientação que Paulo traz à comunidade, para que eles
mantivessem, né, realmente o espírito, né, o fervor na relação com Deus, ela cai de fato como uma luva, né, para os nossos dias. Um tempo onde o entusiasmo, né, está deixando de existir, e entusiasmo é uma palavra grega, né, que entu, né, Deus dentro de nós, ou seja, parece que nós estamos abrindo mão, né, da nossa vida, da nossa vida espiritual na relação com Deus, né? Outras coisas estão sendo priorizadas, né? E é claro que diante disso nós precisamos refletir, precisamos pensar, né? Como acontece, né, no nosso mundo físico, existe, óbvio, uma lei também espiritual que está estabelecida sobre a nossa vida. No plano físico, se você for vagaroso, cada vez mais você irá se tornar vagaroso, né? Eu devo confessar aqui, né, que ao meu lado aqui eu tenho uma mulher com muito vigor nessa área física, né, que está sempre me estimulando, né? Precisa fazer isso, precisa, né, investir no seu físico, precisa tomar cuidado, né, porque daqui a pouco você, né, a velhice está chegando e se você não tomar cuidado, ou seja, né, é importante sim cuidarmos do físico, mas é também importante nesses dias complicados e difíceis cuidarmos da nossa parte espiritual, né? Por isso é que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo e também toda ela escrita, né, para a nossa compreensão, para a nossa edificação, nos adverte repetidamente, né, várias vezes, né, para que nós tenhamos atenção ao nosso estado espiritual, né? Não pensem vocês que os servos do passado não experimentaram isso, né? Paulo foi obrigado, né, vamos dizer assim, espiritualmente, tendo cuidado pela vida de Timóteo, a escrever a ele, né, para alertá-lo, né, sobre o perigo que ele estava correndo com relação a esse esfriamento, né? Não negligencies, né, aquilo que um dia você recebeu, né? Então, algumas coisas são fundamentais, né? E é óbvio que eu quero, né, óbvio, trazer para cada um de nós algumas reflexões, né? É fundamental, em primeiro lugar, eu acho que para que nós sejamos zelosos, né, na nossa relação espiritual, na nossa relação com Deus, realmente examinarmos a nossa vida, né? Quando nós olhamos para o espelho, nós percebemos, né, se estamos evoluindo ou se estamos regredindo. Olhamos para o espelho e vemos, né, que os nossos músculos estão ficando flácidos. Isso nos alerta, né? Isso não traz um contentamento. Olhamos, né, para o nosso estômago muitas vezes e vemos que ele está crescendo, ao contrário, né, dos músculos, né, do nosso corpo, da nossa perna, do nosso braço, que estão afinando. E a alma? E o espírito, né? Então, nesse sentido, né, nós lemos que o apóstolo Paulo traz algumas referências com relação a isso. E o apóstolo Paulo é importante, né, nesse ponto, porque um homem que experimentou o tempo militar, né, sabia da importância do cuidado físico. Mas quando ele conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a perceber que sim, ele vai dizer isso, né, que a atividade física não é tão importante quanto a atividade espiritual, ou seja, ele dá um destaque, né, para a atividade espiritual. Então, algumas coisas são importantes. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, versículo 33, que as más conversações corrompem os costumes. Pastor, mas que más conversações? Nós não falamos, né, absolutamente palavrão, nós estamos isentos disso. É claro que isso nem deve ser mencionado entre nós, né, essas questões aí. Mas a palavra de Deus aqui nos traz, através do apóstolo Paulo, essa orientação, né, porque nós temos conversado cada vez menos nesse tempo de pandemia, né? Vocês percebem que as nossas relações, elas estão cada vez mais se estreitando, né? Os nossos blocos de conversa estão sendo reduzidos cada vez mais. Já não vemos
nesses dias, né, nesse último ano e meio, não tivemos tantas reuniões familiares onde podemos trocar, né, as nossas experiências, também na igreja, né, fazemos a nossa celebração, nosso culto e praticamente saímos correndo da igreja, né, sem tempo praticamente de dialogarmos, de ouvirmos, né, de falarmos, né, e em virtude dessa impossibilidade desse diálogo produtivo, ao contrário, né, os diálogos, né, que muitas vezes no nosso mundo profissional eles têm se intensificado. Isso é uma lógica natural desse tempo, né, capitalista que nós vivemos. E óbvio que nós percebemos que as pessoas estão nesse momento aqui com os nervos à flor da pele, né? As palavras estão sendo tratadas, estão sendo ditas, estão sendo faladas de uma forma abrupta, né? Eu nunca vi, confesso a vocês, essa é uma das preocupações também que estava dialogando, né? Eu nunca vi tanto problema nessas relações de fala quanto estamos tendo nos dias de hoje. As pessoas, aproveitando aí esse meio de comunicação que nos afasta fisicamente uns dos outros, né, têm colocado, né, palavras muitas vezes que machucam. Ora, e muitas vezes também a nossa vontade humana é de às vezes responder, né, na mesma altura. Vocês percebem que a igreja está sendo atacada, né? Isso é claro que nos aponta, né, para aquilo que o próprio Senhor diz nos últimos tempos, né, que a palavra do Senhor nos diz, de que haveria perseguição. E cada vez mais, né, a gente percebe aí que determinados grupos olham para a igreja, e não estou, óbvio, me referindo a nenhum específico, mas que apontam para a igreja nos dias de hoje como algo pernicioso, como algo que deve ser eliminado, que não faz falta, né, para a nossa sociedade atual, né? E essas conversações às vezes produzem em cada um de nós irritações, né? E ao contrário também, né, muitas vezes as conversas da própria igreja, né, alicerçando sentimentos de revanchismo político, de revanchismos egoístas, também fazem com que a linguagem que está sendo pronunciada nos dias de hoje, ela não seja uma linguagem sadia, né? Eu nunca, em minha existência, desses meus 65 anos de idade, eu nunca vi, né, a linguagem, e isso não estamos falando de um grupo específico ou de alguém especificamente, mas a linguagem está se deteriorando e corremos o risco como cristãos também de permitirmos, né, que essa influência, né, deste mundo acabe corrompendo aquilo que nós temos como bom costume, como esse legado espiritual que nós recebemos de Deus. E cada vez mais, né, principalmente aí com os nossos queridos jovens, né, os nossos adolescentes, né, as nossas crianças, a gente percebe que a forma de falar já não é mais a mesma de outrora, né? Então precisamos tomar muito cuidado, precisamos realmente valorizar as conversas que produzem em nossa existência, né, esse alimentar desse entusiasmo, né, desse preenchimento pelas coisas de Deus, desse fortalecimento, né, para que sejamos capacitados para vencermos, né, toda essa batalha que está existindo, né? Ora, um dia eu ouvi, né, estávamos numa escola dominical e ouvi, né, de uma criança perguntando, né, perguntaram uma criança o que é ser manso, né? Não era tão criança assim, o que é ser manso? E óbvio que a resposta veio, ser manso é realmente falarmos, né, darmos respostas suaves a questionamentos, a perguntas ásperas. E vocês têm percebido, se você não tem percebido, passe a perceber, passe a olhar com atenção, né, que perguntas ásperas hoje, né, parece que começam a ser respondidas com uma aspereza maior ainda, né? A nossa retribuição, e eu falo de cristãos, gente, vocês estão vendo aí o vocabulário que está sendo colocado aí por homens
da liderança, né, política do nosso país, que se dizem cristãos, em que o linguajar tem sido péssimo. Isso é um modelo, né, que alimenta a alma, né, de muitos dos nossos jovens, acreditando que isso não tem problema nenhum. Não há problema falar determinadas coisas. Há problema, sim, porque lentamente isso vai penetrando, né, na nossa vida e vai nos tornando muito parecidos com aquilo que nós chamamos de mundo atual, né? Precisamos ser mansos nesse ponto, gente. Precisamos aprender a nos dominar nesse ponto de falarmos. E eu tenho percebido também na minha vida, né, diante dos confrontos que nós temos experimentado no trabalho, aí nas relações humanas fora da igreja, né, quantas, desculpa a expressão, abobrinhas têm sido ditas. E eu, como professor, né, muitas vezes ouço muitas abobrinhas, né, com relação à espiritualidade, que ela não cabe mais nos dias de hoje, né, que ela não tem importância, e até mesmo críticas diretas, né, àqueles que eles chamam de crentes, né, a igreja dos crentes, né, deve fechar, né, o cristianismo, ou seja, já não faz essa diferença toda, né. Ora, isso é um sinal para nós, é um sinal muito perigoso para a nossa existência humana, espiritualmente falando, porque isso pode estar nos mostrando que estamos caminhando para tempos muito difíceis, né? Ora, diante disso, precisamos constantemente, diante desses confrontos existentes, olharmos, né, para a nossa vida e cumprirmos aquilo que o profeta Joel disse, né, para aquele povo, olha, religioso demais, mas que faziam coisas complicadas, né? E Joel então vem através da boca, né, como instrumento de Deus, vai dizer: rasguem o coração, não rasguem as vossas vestes. Ou seja, o rasgar as vestes era uma demonstração humana de arrependimento. Ou seja, as pessoas, puxa, me arrependo do que eu falei, me arrependo das palavras ditas, né? Mas logo em seguida essas mesmas palavras voltam, né, aos nossos lábios, né? Nós temos esse perigo muito grande também para nós, né? Precisamos constantemente fazer um autoexame na nossa vida. Precisamos olhar, né? E não nos deixarmos comprometer por aquilo que de fato nós ouvimos e nós falamos, né? E vocês têm visto, e eu tenho visto, e vocês também têm visto. É impossível vocês não estarem vendo, né? Através aí desses meios de comunicação, Facebook, dessas mensagens, e eu tenho visto pastores, gente, pastores, né, realmente com posturas, com posições assim, extremamente críticas, né, com relação, por exemplo, e vamos citar aí, né, com relação aos políticos que estão aí, né, à frente, né, do nosso país. A palavra de Deus não nos recomenda, né, que nós façamos críticas, que através das nossas palavras, né, nós lancemos impropérios. Ao contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos orar. Essa é a nossa função, orarmos pelas nossas autoridades. E como é que isso acontece, inclusive, né, no meio aí evangélico, de uma forma assim mais contundente? Porque os costumes estão, vamos dizer assim, segundo o nosso momento, se modernizando. Nós não temos o direito de lançarmos impropérios, né? Então, lentamente, esse nosso ouvir, certo? Está roubando de nós o fervor espiritual e está colocando no lugar do fervor espiritual um fervor político intenso, né? Crítico em demasia, a ponto de produzir, muitas vezes, machucadores. Precisamos tomar cuidado, né? Rasgar o nosso coração. Qual é a minha postura, né? Será que eu tenho falado mal deste ou daquele? Será que eu tenho lançado impropérios com relação a isto ou aquilo? Precisamos tomar cuidado, queridos, porque essas nossas palavras, elas não ficam mais retidas apenas, né, dentro de nós,
elas são espalhadas. Toda palavra lançada você não recolhe mais, né? E, óbvio, esta recomendação, portanto, do apóstolo Paulo, não sejam vagarosos no cuidado, ou seja, fiquem atentos com aquilo que nós temos falado, fiquem atentos com aquilo que nós temos ouvido, fiquem atentos com as nossas formas de ações, né, no trato com o nosso semelhante. Então, nesse sentido, temos que realmente cuidar, não ser vagarosos, corrermos. Esse é um tempo de não ficarmos parados. E você que está pensando, né, muitas vezes, em não querer mais voltar para a igreja quando tudo se normalizar, preste atenção. O estar na igreja, né, pode produzir em nós, no trato com os nossos irmãos, um alento, né, pode produzir em nossos corações um alívio, né, pode alimentar, né, através de testemunhos, através de músicas, através de um olhar, o nosso espírito. Que essa minha preocupação quando voltarmos não seja realmente uma realidade, mas que seja apenas sentimentos, né, do meu coração e da minha mente, e quando nós pudermos voltar, que voltemos entusiasmados, fervorosos, né, no espírito, desejosos, né, de servir a Deus, servindo a nossa comunidade, servindo a nossa igreja, servindo, né, aqueles que aí estão no mundo. Deus nos abençoe e que os nossos ouvidos, que os nossos lábios estejam atentos para aquilo que ouvirmos e para aquilo que falarmos. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que realmente possamos juntos caminhar, independente, né, do nosso partido ou de quem gostamos politicamente, independente do time de futebol para quem torcermos, independente disto ou daquilo. Nunca podemos nos esquecer. Em Cristo Jesus somos um. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Amém.